Bora lá para o nosso quarto e último bloco, pessoal? Olha só, a gente parou falando sobre a proposta, e falamos entre a proposta entre ausentes e entre presentes, tudo bem? Vamos passar aqui para uma situaçãozinha. Seguinte, olha lá, importante de destacar que o seguinte, eu tenho uma terceira fase, essa fase chamada de contrato preliminar. Também chamado de pacto de contraendo, contrato preliminar ou pacto de contraendo. Amigos e amigas que me escutam, prestem muita atenção. O contrato preliminar não se confunde com as negociações preliminares que já abordamos. Repito, o contrato preliminar ele não se confunde com aquela primeira fase que estudamos, as chamadas negociações preliminares. Por quê? Porque negociações preliminares, elas estão ligadas a uma fase de debates prévios, como a gente viu. Contrato preliminar é algo amadurecido. Sim, é algo amadurecido. As partes já amadureceram trabalhar toda aquela situação ali anterior, numa fase de proposta, numa fase de negociações preliminares, por exemplo, amadureceram. O contrato preliminar, por exemplo, uma promessa de compra e venda, uma promessa de doação, são exemplos de contratos preliminares. Agora, é importante destacar que, conforme o artigo 462 da Lei Civil, o contrato preliminar ele não tem uma forma específica, a forma dele é livre. O 462 vale ser remissionado para o artigo 107 do Código Civil, porque o artigo 107 do Código Civil ele trabalha com o princípio da liberdade das formas. Princípio da liberdade das formas. Isso significa dizer o quê, Cris? Significa dizer que o princípio da liberdade das formas quer dizer que na lei civil a regra é da forma livre, a não ser que a lei especifique algum tipo de observância, que, por exemplo, aquele contrato tem que ser feito por escritura pública. Como regra geral, a forma ela é livre. Então, o contrato preliminar, ele pode ser feito por escritura pública, ele pode ser feito por escritura particular, ele tem, sim, que conter todos os requisitos necessários ao contrato definitivo. Ele tem, sim, que conter todos os requisitos necessários ao contrato definitivo, mas a lei fala, vírgula, exceto a sua forma. A forma do contrato preliminar, como disse, ela é livre. Como disse, ela é livre, a forma do contrato preliminar. Então, contrato preliminar é aquele que tem uma forma livre. Ele tem que conter todos os requisitos necessários do contrato definitivo, exceto a sua forma. Princípio da liberdade das formas. Pode o contrato preliminar ter uma cláusula de arrependimento. E você pode ler isso no artigo 463. A cláusula de arrependimento, ela não é presumida, ela não é iuris tantum, como nós falamos. Ela não é presumida, ela não é iuris tantum. Ela tem que ser expressa, ela deve ser expressa, essa cláusula de arrependimento. E pode ser que as partes tenham pactuado que aquele contrato preliminar se transforme num contrato definitivo. Exemplo, que a promessa de compra e venda se transforme em compra e venda. Mas, segundo a leitura do artigo 464 do Código Civil, pode ser que aquela parte que se comprometeu a transformar aquilo preliminar em definitivo não cumpra. E a parte que se sentiu lesada, ela poderá exigir da outra parte o cumprimento forçado, através de uma ação de obrigação de fazer. Tudo bem? Quarta fase, contrato definitivo. Ou seja, aqui nós vamos ter, no contrato definitivo, aqui nós vamos ter a sensação de que fechamos o contrato, finalizamos o contrato. Só que, e lembrar que a boa-fé deve fazer parte de todas essas fases. No contrato preliminar que a gente viu, se descumprido, a responsabilidade civil será contratual.
como a gente viu na proposta, exceto lá nas negociações preliminares, que a gente falou daquela responsabilidade extracontratual, também chamada de aquiliana, vocês estão lembrados? Então, o contrato preliminar, ele tem aqui a observância, tá, de, em caso de descumprimento, ter que haver, tá, uma responsabilidade contratual. Assim como no contrato definitivo. No contrato definitivo, por exemplo, vou realizar uma compra e venda. Ele é o contrato definitivo. Se descumprida, eu tenho uma responsabilidade contratual. E, claro, a boa-fé deve estar contaminando todas essas fases. Todas essas fases devem estar contaminadas pela boa-fé. E aí você estaria me indagando inicialmente assim, tudo bem, Cris, entendi, devem estar contaminadas pela boa-fé, mas o contrato termina por aí? Não. Nós temos a fase pós-contratual. A fase pós-contratual. Tudo bem? Fase pós-contratual. Esse é um tema muito importante, hein? Muito relevante para todos vocês. Um tema que vale você analisar. Por quê? Porque o contrato não se termina aí com a assinatura dele. Há uma continuidade. Tem a fase pós-contratual. E nessa fase pós-contratual, ali também a boa-fé deve estar contaminando. Ali também a boa-fé deve estar presente. Então, quando nós falamos de boa-fé, quando nós trabalhamos a boa-fé, devemos observar essa regrinha para vocês. Tudo bem? Então, atenção, galera, atenção. Fases em que a boa-fé deve estar contaminando o contrato. Mas olha só, ainda temos muito a falar sobre a boa-fé. A boa-fé, por exemplo, ela tem funções. Quais são as funções da boa-fé objetiva? Funções da boa-fé objetiva. Quais são as funções, repito, da boa-fé objetiva? Atentem-se, eu tenho a função interpretativa, eu tenho a função controladora e eu tenho a função integrativa. Vamos lá? Então, nós temos aqui, deixa eu mudar de cor para ficar melhor, 3 funções. Quais são elas? A função interpretativa, que está presente no artigo 113 do Código Civil, a função controladora, que está presente no artigo 187 do Código Civil, e a função integrativa, que está presente no artigo 422 do Código Civil. Então, percebam aí, amigos e amigas, as funções da boa-fé objetiva. Função controladora, do artigo 187, que é aquela função que se trabalha evitar o abuso de direito, tá? O destaque que nós fazemos aqui para a função interpretativa, a função interpretativa. Que função é essa? A função interpretativa, tá? A função interpretativa é de se interpretar o negócio jurídico sempre de acordo com a boa-fé. E a função integrativa, Cris? É integrar os deveres principais, como a obrigação de dar, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, por exemplo, com os deveres anexos, acessórios, laterais, satelitários. Então, deixa eu te mostrar aqui isso. Temos aqui os deveres principais, como uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, e os deveres acessórios, que também podem ser chamados de anexos
laterais, eu gosto desse nome, satelitários, porque parece que eles estão em torno de alguma coisa, eles estão em volta de alguma coisa, né? São satélites, né? Em volta de um planeta principal, que são os deveres principais. Então você tem aqui, por exemplo, a proteção, a informação, a cooperação, como deveres laterais, acessórios, né, satelitários. Pontos importantes. Então, aqui eu tenho a obrigação de dar, fazer e não fazer. E aqui eu tenho, que eu chamo até de PIC, proteção, informação e cooperação. Se você descumpre um dever principal, isso a gente até falou, e tem até na sua apostila de obrigações, na parte de obrigações. Se você descumpre um dever principal, você recai no inadimplemento. Então, lembra que a gente estudou o adimplemento? O contrário do adimplemento é o inadimplemento. E esse inadimplemento, se você descumpre, você tem um inadimplemento que pode ser total, absoluto, pode ser relativo e pode ser parcial. E se você descumpre um dever anexo, acessório, lateral, satelitário, você também recai em inadimplemento. E esse inadimplemento, tá? Esse inadimplemento, nós chamamos de violação positiva do contrato. Nós apelidamos e chamamos, então, de violação positiva do contrato. Percebam, amigos e amigas que me escutam aqui, que, olha só, vamos entender o inadimplemento. O inadimplemento é o descumprimento. Pode ser que ele seja total, tá? E aí muitas das provas falam assim, todo inadimplemento total será absoluto. Falso. Nem todo inadimplemento total será absoluto. Nem todo inadimplemento total será ele absoluto. Não é. Porque, olha só, meu amigo e minha amiga que me escutam. O inadimplemento total, vamos lá imaginar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que Joana irá casar. Joana irá casar com Carlos. E Joana e Carlos contratam um fotógrafo. Então, Joana e Carlos, juntos, casal aí, contratam um fotógrafo para registrar esse dia tão especial que será o casamento deles. Então, Joana e Carlos contratam um fotógrafo para registrar esse dia tão especial. E aí, fazem uma série de observações, como querem as fotos, etc. E no dia do casório, o fotógrafo não aparece. Lá no dia do casamento, o fotógrafo não dá as caras. Tudo foi registrado através dos telefones celulares dos amigos. Os iPhones, os Androids, todos os amigos registrando. Eles pediram, amigos, nosso fotógrafo faltou, precisamos de vocês, que vocês registrem esse momento tão especial na mente de vocês e através dos celulares de vocês. E depois nos enviem as fotos. E foi assim. O que aconteceu? Um inadimplemento total. O descumprimento, não aparecimento do fotógrafo no dia da festa, gera inadimplemento total de cara. Total de cara. Tudo bem? Total de cara. Inadimplemento total. E aí, olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Houve inadimplemento total. Mas, dia seguinte, o fotógrafo foi até o hotel que Joana e Carlos estavam passando a lua de mel. E foi lá, bateu na porta. Toc, 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 toc. O Carlos abriu a porta e a vontade que o Carlos tinha era de partir para cima do fotógrafo. Só que o Carlos é um cara do bem, calmo, tranquilo, cabeça feita. Vou fazer isso não, cara. Tô na minha lua de mel, tá doido? Vou brigar com o cara aqui. O cara é um filho da mãe mesmo, mas, pô, não vou fazer isso não. E aí o fotógrafo falou assim, olha, seu Carlos, você pode estar pensando tudo de mim.
Mas eu tenho que te dizer uma coisa, eu sofro de um problema de esquecimento. Eu tenho uma coisa que é chamada gliose. E eu esqueço, cara. Desculpa. Começou a chorar, pediu desculpas. E falou o seguinte, olha, eu nem sei a dor que vocês estão sofrendo por eu não ter registrado. Vocês me contrataram com muito carinho, me pagaram um valor alto para que eu esteja lá, por eu ser um fotógrafo conhecido. E eu, para me desculpar com vocês, eu me comprometo a viajar. Eles vão viajar para Paris, Joana e Carlos. Eu me comprometo a viajar com vocês para Paris, passar lá 3 dias fotografando vocês nos principais pontos turísticos da cidade. Porque normalmente nesses lugares você viaja lá com sua esposa, com seu namorado, sua namorada e fica tirando foto de selfie no celular. Eu quero fazer um registro diferente. Eu quero fazer um registro diferente de vocês. E aí o Carlos, ele pode, e a Joana, aceitar ou não. Houve o descumprimento, o inadimplemento total da obrigação, não aconteceu? Aconteceu. Mas ele será só absoluto se o Carlos e a Joana falarem assim para o fotógrafo. Não, nós não queremos. Rala peito daqui. Iremos te processar. Aí, além do inadimplemento ser total, ele será absoluto. Porque o que é o inadimplemento absoluto? É a ideia do credor não querer mais receber, não ter mais interesse no cumprimento da obrigação. É o credor não ter mais interesse no cumprimento obrigacional. Agora pode ser que teve o descumprimento total, por ele não ter aparecido na festa, mas o casal, Joana e Carlos, aceitam, ok? Joana e Carlos aceitam o cumprimento da prestação em atraso, o que nós chamamos de mora. Então, gente, nem sempre o inadimplemento total será absoluto. Cuidado com essas afirmações em provas objetivas. E cuidado também, porque o fato de você descumprir um dos deveres anexos à boa-fé objetiva faz com que você tenha, faz com que você observe, faz com que você analise, tá? Uma violação positiva do contrato. Uma violação positiva do contrato. Tudo bem? Beleza? Uma violação positiva do contrato. Ok, galera? Beleza? Beleza, galera? Então, esse é um tema aí para você analisar, tá? Veja que nós estamos diante de uma situação, ok? Uma situação em que pode vir a ser indagado para vocês na prova uma situação dessa. Mas eu tenho certeza, você aqui é meu aluno, minha aluna está preparada para isso. Tudo bem? Então você viu aqui comigo que, além das funções da boa-fé objetiva, que nós temos a função interpretativa, função controladora, função aí limitadora, né? A controladora limitadora, para se evitar o abuso de direito, eu tenho a função integrativa. E a boa-fé objetiva, ela deve contaminar o contrato em todas as fases contratuais. Ela deve estar ali contaminando o contrato em todas as fases contratuais. Bacana, não é, gente? Tranquilo? Vamos então seguir com outros princípios? Vamos lá. Vamos aqui falar do princípio, tá? Vamos aqui falar do princípio. Opa, perdão. Da interpretação mais favorável ao aderente. Princípio da interpretação mais favorável ao aderente. Princípio da interpretação mais favorável ao aderente.
Percebam vocês, amigos e amigas que me escutam, que esse princípio está estipulado no artigo 423 do Código Civil. Então, aqui, artigo 423 do Código Civil. E é um princípio que somente será aplicado frente a um contrato de adesão. Que é um conceito de contrato de adesão? Vá lá na lei consumerista, no artigo 54 do CDC. Por quê? Porque lá no artigo 54 do CDC tem o conceito de contrato de adesão. Contrato de adesão é aquele autorizado pela autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. É aquele autorizado pela autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. Então, nesse tipo de contrato, eu sempre vou interpretar ele de forma mais favorável àquele que está aderindo a esse contrato, aquele que está aderindo esse contrato, que normalmente é o cara que fica como um elo mais fraco na relação negocial. Tudo bem? Próximo princípio. Nós temos aqui o princípio da pacta corvina. Princípio da pacta corvina, que se encontra no artigo 426 do Código Civil. Que princípio é esse, Cris? O princípio da pacta corvina. O princípio da pacta corvina, galera, é um princípio aí importantíssimo, porque se trata de uma análise, o princípio da pacta corvina, de não ser possível realizar contrato que envolva herança de pessoa viva. Não é possível realizar contrato que envolva herança de pessoa viva. Não é possível. Se, Cris, realizado contrato de herança de pessoa viva, você vai remeter para o artigo 166. Lembra quando nós estudamos sobre a tese da invalidade, a invalidade absoluta e a invalidade relativa? Lembra? A invalidade absoluta e a invalidade relativa. Vocês estão lembrados disso? Estão? Sim ou não? Pois bem, então aqui há necessidade de você observar a regra da pacta corvina. Uma vez realizado contrato que envolva a herança de pessoa viva, tá? Esse contrato será ele nulo de pleno direito. Existem outras situações que podem estar atreladas, por exemplo, a uma função social. O artigo 424 do Código Civil, e a gente estudou a função social no 421, ele também é um princípio ligado à ideia da função social interna ou endógena, aquela eficácia interna, aquela eficácia endógena que nós estudamos lá no 421, deve ser remetido para o 424, porque ele diz assim, ó, nos contratos de adesão, o que é um contrato de adesão? Aquele autorizado pela autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. Nos contratos de adesão, cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente, aquele que adere à situação. Então, eu vou ter uma interpretação mais favorável ao aderente, gente. Tudo bem? 423. Agora, 424. Nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Toda vez que num contrato de adesão, que é aquele que está aderindo, cláusulas predispostas, por exemplo, por uma das partes, aquele cara que aderiu esse contrato, tá? Se ele abrir mão de um direito dele, de algo estabelecido em lei, a cláusula que estabeleça essa renúncia dele será ela nula de pleno direito. A cláusula que estabeleça tal renúncia será ela nula de pleno direito. Será ela nula de pleno direito. Olha que atenção interessante para vocês. Será ela, então, nula de pleno direito.
ok? Nula de pleno direito. Esse é um ponto, esse é um fundamento importante. Então, por exemplo, vamos dizer, você assinou um contrato e esse contrato já nasceu desequilibrado, há uma lesão. Lembra que a gente fez a diferença da lesão para a onerosidade excessiva? Sim, lá no artigo 157, que a gente estudou lesão, lá. E aí, o seguinte, há destaque aqui para todos vocês, a necessidade de ser observada, a seguinte situação. Toda vez que a parte, por exemplo, assina um contrato e esse contrato ele nasce desequilibrado, é porque foi rompida a função social interna dele. E se esse contrato é um contrato de adesão que estabeleça uma cláusula lá que afaste um direito da parte de alegar algo que está na lei, essa cláusula será ela nula de pleno direito. Tal cláusula será ela nula de pleno direito. Atenção, galera, esse é um tema fundamental para todos vocês, o artigo 424. E o 425, ele é também algo ligado à autonomia da vontade, mas que deve ser observada sempre a função social e a boa-fé objetiva. Como logo na apostila, no princípio da autonomia da vontade, eu destaco para vocês. Olha o que o 425 do Código Civil ele diz. É lícito às partes estipular contratos atípicos. Então, pode ser que as partes realizem contratos que não têm tipicidade no Código Civil. Não seja, por exemplo, contrato de compra e venda, doação, fiança, locação, seguro, transporte, que são contratos que estão tipificados no Código. Podem ser que as partes, desde que respeitem a função social e a boa-fé objetiva, realizem contratos que são tidos pela lei como atípicos. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas nesse Código, ou seja, desde que elas não descumpram a função social e desde que elas não descumpram a boa-fé objetiva. Tudo bem, galera? Então, olha só, esses últimos princípios, e principalmente o princípio da pacta corvina, ele cai com muita frequência nas provas, tá? E esse nome não tem nada a ver com o peixe, tá? Corvina, nada a ver com o peixe, gente. Olha lá, tá lá no mercado, né? O cara tá lá no mercado, olha, freguesa, você que tá aqui comigo, aqui, vem no corredor dos peixes, vem aqui, você agora, freguesa, você tem aí aqui uma super promoção, filé de corvina, não. A história da corvina tem a ver com corvo, pássaro, que antigamente tinha até uma série, O Corvo, que era uma série sinistra na televisão, escura, sombria, ligada à morte. É isso, o pássaro corvo ligado à morte. Então, tem um corvo sempre na família. O cara quer já adiantar o lance da herança. Então, a lei fala, é vedado qualquer contrato que envolva herança de uma pessoa que esteja viva. Pois bem, amores da minha vida, é isso. Hoje estamos chegando ao final de mais um encontro na sua turma preparatória para analista de tribunais. Muito foco na realização de questões, muito foco na leitura da apostila, muito foco na leitura do sistematizado, livro indicado para vocês. Hoje nós finalizamos o direito das obrigações, tá? E agora, até há pouco tempo, falei um pouquinho de obrigações, que eu falei de inadimplemento. Sempre que for possível, eu vou acrescentando mais conteúdo para vocês, tá? Apesar de estarmos diante de uma turma de noções, sempre eu vou adicionando mais conteúdo. E iniciamos a teoria geral dos contratos, falando do princípio da função social, pacta sunt servanda, princípio da relatividade dos efeitos do contrato, ou res inter alios acta, princípio da conservação do contrato, princípio da boa-fé objetiva, princípio da interpretação mais favorável aderente, princípio da pacta corvina. Um beijo para a mulherada, um abraço para a macharada e lembrem, sonhos são gratuitos e para você realizá-los é preciso pagar um preço. Tchau, tchau!